Amados, vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Efésios, onde nós estamos estudando. Efésios, no capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Iniciar a leitura no verso 5 ao final do verso 9. Também, após a leitura, nós faremos uma breve oração. Efésios 6, capítulo 6, versos 5 a 9. Leamos, diz assim a palavra do Senhor. Efésios 6, 5 a 9. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Oremos. Pai, realmente é um privilégio poder estar reunidos em teu nome. Tu mesmo disseste, Pai, onde 2 ou 3 se reunirem em teu nome, o Senhor estará no nosso meio. E nós realmente, Pai, sentimos a tua presença no nosso meio, na tua casa, casa de oração também, casa de adoração e de instrução. É momento, Pai, de receber a instrução da tua palavra, que é a verdade, que ela venha mesmo ao encontro das nossas necessidades, o alimento espiritual para as nossas almas. Então, Senhor, pedimos pelo Espírito Santo da verdade, ele que realmente é o autor dessa palavra, que ele venha mesmo, Pai, nos ajudar, pois somos necessitados, somos dependentes, precisamos da sabedoria do Espírito Santo, porque a tua palavra mesmo, Pai, é tão grande, é infinita, é maravilhosa. E nós somos tão pequenos, finitos, mas nos ajuda nessa noite. Eu te peço, Pai, por cada um que chegou aqui, muito obrigado, porque o Senhor trouxe. E trabalha, Pai, nos nossos corações, edificando a tua igreja já, e também, Senhor, salvando, se for da tua vontade. Então, aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. O assunto que nós temos tratado, a partir do versículo 4 em diante, é a santidade, a santificação. É o andar do salvo, o andar do crente em Cristo Jesus. E nós somos exortados e até mesmo desafiados a andar de um modo digno da nossa vocação, andar do modo digno do nosso chamado. O apóstolo Paulo, ele exorta isso à igreja: vivei, andai, procedei, acima de tudo, de um modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. E do capítulo 4 até o final, até o capítulo 6, esse verbo andar, ele é constante, né? Os irmãos têm acompanhado os estudos. Então, andar digno da nossa vocação, do nosso chamado. Paulo também diz que nós devemos andar como imitadores de Deus. Né? Nós falamos,
podemos sim, devemos sim imitar a Deus. Também vimos que nós devemos andar como filhos da luz, não mais como filhos das trevas, praticando as obras das trevas, mas como filhos da luz. E a última parte que nós assim estamos vendo é o nosso andar no Espírito. E Paulo enfatiza, né, no capítulo 5 e o verso 18, andar cheio do Espírito Santo. Então nós terminamos assim nessa parte, não terminamos, estamos andando, né, no andar cheio do Espírito Santo. E temos visto que realmente o salvo, o santo, ele tem a presença do Espírito Santo em nossas vidas. É a marca de Cristo, é a marca que Deus coloca, não é? É o selo. Então o salvo, ele tem essa característica, ele é selado pelo Espírito Santo. É a prova mesmo que nós somos filhos de Deus. E como tais, devemos andar como filhos de Deus, com o Espírito Santo presente em nós. Mas Paulo vai mais além. Devemos andar cheio do Espírito Santo, né? A plenitude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo em nossas vidas. É uma nova vida, né? Uma vida mesmo em Jesus Cristo. E deve ser a tônica mesmo do viver do salvo, andar mesmo cheio do Espírito Santo. E vimos que andar cheio do Espírito Santo é ser controlado pelo Espírito Santo, ser mesmo dominado pelo Espírito Santo, ser dirigido pelo Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo. E temos como exemplo o próprio Senhor Jesus Cristo, não é? Eu até falei assim, o estilo de vida, que hoje se fala muito, né? O estilo de vida de Jesus Cristo era ser dirigido pelo Espírito Santo. Desde o início do seu ministério, a Bíblia mesmo declara que Jesus Cristo, depois de batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele e ele ficou mesmo cheio do Espírito Santo e era guiado pelo Espírito Santo em toda a sua vida, né? E assim, irmãos amados, nós também somos exortados. Então, Paulo, ele dá até uma ilustração de como sermos cheios do Espírito Santo, né? Ele diz aqui no verso 18, olha, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Então, ele usa a ilustração de um homem, de uma pessoa que toma vinho, não é? O álcool. E o álcool, ele tem um poder, é uma substância poderosa que entra na corrente sanguínea, vem até o cérebro, né, e atua. E essa pessoa que se enche do álcool, ele passa a ser o quê? Dominado pelo álcool, né? Controlado pelo álcool, dirigido pelo álcool. As suas ações não são mais de uma pessoa sã, mas uma pessoa mesmo que está cheia, né, contaminada pelo álcool e assim toma atitudes, e são várias, né? Nós demos um estudo sobre isso. Mas assim Paulo diz, enchei-vos do Espírito, ou seja, deixa o Espírito, né, dirigir a tua vida, controlar a sua vida, mesmo guiar, dominar. E nós vimos que isso acontece de uma vez que nós estamos o quê? Obedecendo a palavra de Deus, submissos à palavra de Deus e no temor de Deus, né? Então, Paulo mesmo exorta isso. E é essa maneira de nós assim devemos andar. E começa interiormente. É algo pessoal, individual, interior. E torna-se, né, exterior, passa a ser visto por todos. E é a nossa ação, é o nosso agir. Então, amados, nós vimos semana passada que Paulo fala agir, o nosso proceder com o nosso próximo. E falamos
a da família, como a família do Senhor, o casal de Deus, a responsabilidade que nós temos diante de Deus como um casal, a andar mesmo cheio do Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, submisso à palavra, obediente à palavra e no temor assim de Cristo. Vai mudar, né, irmãos? É diferente e tem que ser mesmo diferente do mundo, né, que Deus planejou o casal e a família. E nós mostramos assim o plano de Deus, o projeto de Deus em relação à família, em relação ao casal. Nesse relacionamento de homem e mulher, a função de cada um. No relacionamento de marido e esposa, a função de cada um. E de pai e mãe. E também, né, os dois juntos, na criação dos filhos e também dos filhos em relação aos pais. Isso foi visto, foi mostrado, né, e a importância mesmo de sermos luz para esse mundo. Mas, irmãos, o Paulo continua, né, aqui no capítulo 6, quando ele diz assim, olha, quanto a vós outros, servos, obedecei aos vossos senhores. Então, Paulo continua, né, a vida prática, o relacionamento entre as pessoas, mas aqui ele vai tratar agora do relacionamento com a sociedade. E ele explora aqui o trabalho, né, o trabalho mesmo, nesse relacionamento que você vai ver aqui de servos, e de senhores, a importância que é até para a nossa sociedade. Né? E estamos tratando aqui, é bom deixar bem claro, com salvos, né? Com crentes, com pessoas que têm o Espírito Santo, com pessoas que devem estar cheias do Espírito Santo, ou seja, é uma nova vida, é uma nova visão, é um novo comportamento, é um novo procedimento. Mas no mundo, no meio da sociedade. E você pode ver aqui que Paulo trata de servos e senhores. No original aqui, é escravos mesmo. É escravos e senhores. E era comum, né, na época que o apóstolo Paulo escreveu e até viveu, as sociedades, a escravidão era uma forma mesmo de relacionamento, né? Era comum isso. Então, o Paulo vai tratar, né, a prática do servo, do escravo, crente, salvo por Jesus Cristo, e do seu Senhor também, crente, né, salvo por Jesus Cristo. Importantíssimo. E a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é atual. Todas as coisas foram escritas para o nosso ensino. E atualmente, esse relacionamento continua. Não é? Não no sentido de escravo e senhor, que ainda existe até no mundo, mas no relacionamento hoje de trabalho, né, como funcionário e patrão, colaborador, servidor, enfim, né, mas é atual, é realidade. E quando Paulo escreveu aqui, irmãos, o que eu quero mostrar primeiramente é que era normal a escravidão, até no meio da igreja, né? O apóstolo Paulo, ele cita um acontecimento. Aliás, ele escreve até uma carta endereçada a um senhor crente, salvo por Jesus Cristo, chamado Filemon, que possuía, né, um escravo por nome Onésimo. É uma cartinha pequena, mas muito especial. Abra sua Bíblia aqui, olha, Filemon é um pouquinho mais na frente. Então, Paulo, ele escreve a esse irmão em Cristo, Filemon,
E o propósito dele era tratar do relacionamento desses dois, do senhor Filemon com o escravo Onésimo. O que tinha acontecido? Dá para entender aqui no verso 8, olha só, é pequenininha a carta, né? Aliás, vamos ler a carta. Olha, diz assim: Paulo, Filemon, prisioneiro de Cristo Jesus, escravo de Cristo, Paulo diz, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também o nosso colaborador. Né? Esse homem era um senhor e colaborava com Paulo no Evangelho. E a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Imagina, irmãos, uma igreja na casa de Filemon, né? Então diz, olha, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da tua fé, que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós em Cristo Jesus. Então, irmãos, é bom enfatizar, né? Paulo está tratando com um senhor crente que tinha uma igreja na sua casa, mas diz, olha, pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio, um homem mesmo de Deus, né? Mas tinha escravos. E aqui diz, olha, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Paulo mostrando a sua autoridade apostólica na igreja, né? Ele diz, olha, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Irmãos, é interessante, né? Muitas vezes a autoridade, e já é no tratamento de patrão, de senhor, a pessoa se coloca num cargo, né? Ela diz aqui, tem autoridade de ordenar, até de dar ordem, mas até isso você tem que saber como fazer, né? Esse homem aqui, Paulo, diz, olha, eu posso te ordenar, né? Como convém a autoridade apostólica, mas eu prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Como é bom, irmãos, você pedir, mesmo tendo alguém sob a tua responsabilidade, sob a tua jurisdição, saber falar com as pessoas, né? Você tem o direito, tu manda, mas, meu amado, né? Um senhor crente, né? Como falar, como faz diferença, irmãos. Mas Paulo diz aqui, né? Prefiro, todavia, veja, solicitar em nome do amor, sendo que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo. Sim, solicito-te em favor, veja, de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então, Onésimo, ele foi gerado por Paulo na prisão, lá em Roma, né? Paulo estava preso aqui. E diz, olha, ele antes te foi inútil. Então, essa inutilidade desse servo, provavelmente esse escravo, ele fugiu da casa do seu senhor. Talvez até tenha defraudado o seu senhor, até roubado, né? Porque Paulo diz assim, olha, aqui no versículo 15, olha, pois acredito que ele veio a mim, pois acredito que ele veio ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o possuas para sempre, não mais como escravo, antes acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança
tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo que eu pagarei, né? Eu te pago, para não te alegar que também tu deves até a ti mesmo. Aliás, tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás do que estou assim pedindo. Então veja, né? Até Paulo mostrando que na igreja havia esse relacionamento de senhor e de escravo. Mas aqui, não é? Ele está tratando com um senhor crente e um escravo crente. E mostrando mesmo, né, o que Cristo faz. Esse homem, apesar de escravo na carne, ele foi o quê? Liberto por Jesus Cristo, né? Através do ministério de Paulo. Então, amados, a atitude desse escravo, com certeza, ele deve ter dito a Paulo: Paulo, agora eu sou uma nova criatura, né? Eu sou uma nova criação. Eu entendi que eu devo voltar e pedir perdão ao que eu fiz ao meu Senhor. Eu sou escravo dele, apesar de livre em Jesus Cristo, eu ainda sou escravo e tenho contas a prestar com o meu Senhor. Né? Que maravilha. E Paulo intercedeu. E aqui, né, nós estamos vendo que é possível sim, nesse relacionamento de Senhor, né, e escravo no meio da igreja de Jesus Cristo. Então, é com esse pensamento, né, com essa mudança de comportamento, de procedimento, que nós devemos andar agora. Não é diferente do mundo, esse relacionamento que Paulo quer tratar aqui em Efésios, né? É mudança mesmo de atitude, ou seja, é santidade, é santificação espiritual, não só na família, como nós vimos, e tudo que envolve a família, mas agora no meu, na minha cidade, né? No meu relacionamento com as pessoas, especialmente no meio cristão. Então, irmãos, volte aqui para Efésios 6, quando Paulo diz assim, né? Olha, quanto a vós outros servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne. Mas até antes disso, irmãos, Paulo está tratando aqui, né, de trabalho mesmo, de atividade, de a fazer. E antes de falar aqui das obrigações, das responsabilidades, nesse relacionamento de servo e senhor, de operário e patrão, de colaborador, de funcionário com o seu senhor, com a sua empresa, enfim, né? Eu quero mostrar, irmãos, a importância, primeiro, do trabalho. Né? Por que isso? Porque antes de obrigações que nós temos no relacionamento de patrão e empregado, de empregado-patrão, nós temos obrigações com o trabalho em si, com o nosso trabalho. Sabe, amados, nunca esqueça que antes do patrão, antes do empregado, tem Deus. Você deve mesmo, e eu, obrigação do seu trabalho, a Deus primeiramente. Lembra que na leitura diz, nós pelo menos 3 vezes aparece, olha, como a Cristo, no final do verso 5. No verso 6 diz, como agradar, não para agradar homens, mas como servo de Cristo, né? Mas como servo de Cristo. No verso 7 diz, servindo de boa vontade como ao Senhor. Então, primeiramente, a minha obrigação e a minha responsabilidade é com o trabalho que o Senhor me dá. Primeiramente, irmãos, valorize o emprego, né? Valorize o trabalho que Deus te deu. Foi Deus que te deu. Foi Deus que me deu. É Deus que nos dá o trabalho, independente da função que eu sou.
de patrão ou empregado. Deus que me dá, né? E nós temos que valorizar. Sabe por quê, irmão? Não só valorizar, mas ser gratos a Deus. Hoje, aqui no nosso país, eu escuto as estatísticas, são quantos milhões de desempregados? 14, né? No mínimo 14 milhões de pessoas que estão querendo trabalhar e não têm. E eu tenho, pela graça de Deus, um trabalho, sabe? Você tem um trabalho. Dê graças a Deus. Agradeça esse trabalho. Porque o trabalho, irmãos, é divino, é de Deus. Deus, quando criou o homem, ele deu trabalho para o homem, né? Não foi moleza, não. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo. Eu trabalho, né? Muito, desde os 17 anos profissionalmente e não parei até agora. Eu já ouvi muita coisa, mas eu já vi gente dizendo eu queria matar quem inventou trabalho. Você já ouviu isso? Quem foi que inventou o trabalho? Foi Deus. Pensa nisso, né? Então, Gênesis capítulo 2, olha só, diz aqui a palavra de Deus, né? No versículo 15. Deus formou o homem, Adão, o primeiro homem, e diz assim, ó, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden, para o quê? Botar uma rede, ficar se embalando, né? De férias. Aliás, férias é merecimento de trabalho, né? Quem trabalha merece férias, né? Mas diz aqui, olha, colocou o homem no jardim para quê? O cultivar, irmãos. Cultivar. E para o quê? Para o guardar, né? E deu ordem a ele, para ele dominar, cuidar. O homem tinha compromissos, tinha responsabilidades com o trabalho que Deus deu a ele. Então, o patrão dele era Deus, né? E ele tinha responsabilidades com o trabalho do Senhor. Mas aqui, irmãos, esse trabalho era um trabalho que eu coloquei assim como um trabalho mesmo prazeroso, né? Era prazer, não tinha pecado. Deus colocou o nome, aliás, deu sabedoria e inteligência para o homem colocar o nome de todos os animais, dominar a terra, os peixes, tudo, tudo, tudo. Cuidar, né? Então, até o trabalho aqui, eu não tenho nenhuma dúvida que era prazeroso, mas houve a queda, o homem caiu, né? E esse trabalho agora que era prazeroso, e nós não perdemos, irmãos. Eu tenho o maior prazer, eu gosto de trabalhar, né? O trabalho dá prazer, dá satisfação, realizações, tudo, não é verdade? Mas esse trabalho, além de prazeroso, ele se tornou penoso, duro, né? Diz aqui, olha, no capítulo 3, no verso 17, depois da queda, da desobediência do homem, a Bíblia diz que o pecado, né, passou a ter domínio, a dominar. E o pecado trouxe consequências desastrosas, terríveis, até em relação ao trabalho, né? Diz aqui, olha, Deus deu essa punição a Adão. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara a não comesses, o homem tinha quebrado aqui, não é, a autoridade que Deus tinha dado a ele sobre a administração. Ele obedeceu à mulher dele, fez a vontade da mulher dele e caiu, né, em pecado. Mas diz aqui o Senhor, né? Visto que comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Deus colocou agora, não é uma coisa que era prazerosa, dificuldades, amaldiçoou a terra. E tem mais, olha, em fadigas, né? Por isso que nós cansamos, suamos, é difícil o trabalho, né? A dificuldade, ser penoso, apesar de ser ainda gostoso, né? Prazeroso,
em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Então, irmãos, pense muito bem disso, né? O trabalho é divino, é uma coisa de Deus. E o trabalho, primeiramente, eu tenho que prestar a Deus, né? Agradecer a Deus pelo trabalho que Ele me dá, por tudo que Ele tem. Ser grato mesmo. E ser responsável e ter obrigação, primeiro, com o trabalho. Então, modifica, né, o nosso pensamento, a nossa atitude. O crente tem que pensar assim. Primeiramente, o trabalho é minha obrigação com Ele, a minha responsabilidade com Ele, porque foi Deus que me concedeu, foi Deus que me deu. E, amados irmãos, irmãos crentes em Jesus Cristo, vamos agradecer, né, o trabalho que Ele te deu, aonde você está hoje. Pare de reclamar, já muda, né? Se foi Deus que me deu esse trabalho, já muda completamente a visão em relação àquilo que Deus nos deu. Então, vamos lá agora, né? A obrigação em relação ao trabalho e agora ao nosso patrão, ao Senhor, aquele que está administrando, aquele a quem eu tenho que dar satisfação. Então, Paulo vai tratar agora, né, com o escravo, que era na época dele, né? Mas hoje para nós aqui é o colaborador, né, doutor Adriano? São colaboradores agora, né? Funcionários públicos, enfim, né? A classe que está nessa situação. E só tem essas duas nesse mundo, ou tem patrão ou tem empregado, né? Então Paulo diz assim, olha, o empregado crente, o servo crente, o salvo por Jesus Cristo. Primeiramente, diz aqui o apóstolo Paulo, quanto a vós outros servos, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, com temor e com tremor. Então, primeira coisa, da minha responsabilidade com o trabalho, eu devo ter o quê? Obediência, né? Andar mesmo obedientemente para com o meu Senhor. Por quê? É Ele que dá, é Ele que coloca a empresa, quer seja, as obrigações, as normas, né? Os horários, a carga semanal, o tipo de trabalho, aquilo que eu tenho que fazer. Eu fui contratado para isso, para fazer função tal. Então eu tenho que obedecer essa ordem, né? Ao meu Senhor, ao meu superior nesse sentido. Então, irmãos, a obediência, ele é fundamental nesse relacionamento. E isso é um problema sério na nossa sociedade, sabe? Cumprir ordens. Aliás, nós somos de uma natureza desobediente. Nós somos desobedientes por natureza, né? Então temos que lutar contra a nossa natureza. Por isso que é muito mais fácil, e era para ser, e eu acredito que seria, e eu tenho propriedade para falar, irmãos, porque eu fui patrão antes de ser crente e fui patrão depois de ser crente. E digo de coração, dos dois lados eu tive, como um empregado antes de ser crente também, né? E hoje eu sou empregado também, que eu sou empregado de Deus, né? Não sou mais patrão, não. Mas teve uma fase na minha vida que eu experimentei esses dois lados. E um dos maiores problemas no relacionamento que esse mundo tem de patrão é a desobediência.
de não cumprir ordens estabelecidas. E sabe, amados, eu não vou nem falar do incrédulo, mas um crente que se diz crente, ele tem que obedecer, sabe? E tem que lutar contra isso, porque hoje nesse relacionamento, né, acabou de certa forma a escravidão, mas você é contratado e vai receber um benefício pelo serviço prestado. Eu não estou falando aqui se é justo ou se é injusto. Eu estou falando que você vai receber uma remuneração antes de assinar um contrato ou de fazer qualquer coisa. Há um combinado ainda no nosso país, não é? Se é injusto ou se tá, eu não vou entrar nesse momento nisso, né? Mas você recebe, né? As orientações e tudo. E um funcionário, um servo crente que é desobediente, que não cumpre horário, né? Chega atrasado. Crente que chega atrasado no trabalho. Ainda vem mentindo para o patrão, dizendo que estava doente, mata a mãe, arruma atestado, faz um monte de coisa, né? É triste, irmãos, mas acontece. Aí passa-se a tarefa, a pessoa já chega atrasado e não faz a tarefa, não produz aquilo. É triste, né? Está roubando o seu patrão, está roubando a sua empresa. É sério, irmãos. E eu falo isso com propriedade. E já empreguei crentes. E tinha muita tristeza muitas vezes, sabe? De ser um péssimo exemplo de funcionário. De ser um péssimo exemplo mesmo no meio dos outros, sabe? Cumprir a obrigação. Dava alguma tarefa, a pessoa não fazia a tarefa do jeito que era mandado. Desobediente. Achava que tinha que fazer do jeito dele. Isso é seríssimo numa empresa, num negócio em que seja. Você não fazer a tarefa que você foi mandado. Você está desobedecendo ao seu Senhor, segundo a carne, né? Então, amados, primeiramente Paulo diz aqui, nós temos obrigação com Deus. Coloca isso, com o nosso trabalho e com o nosso Senhor, né? Então Paulo diz, olha, quanto a vós outros servos, obedecer aos vossos senhores segundo a carne. Aí ele coloca assim, né? Com temor e com tremor. Esse temor e tremor não é com medo, não, do patrão, porque tem muito patrão que é violento, brabo e tal, mas não tem que ter medo da brabeza do patrão. Esse temor e tremor tenha de Deus. Muda o pensamento de Deus. E ora pelo teu patrão que é grosso, né? Que é duro. Ora por ele. Faça isso. A Bíblia diz que nós devemos orar até pelos nossos inimigos. Imagina pelo patrão, né? Como você pode mudar o coração de um homem desse? E nós vamos ver pelo quê? Pela tua obediência, né? Seja um exemplo. Irmãos, eu fui acostumado a cumprir horário, sabe? Eu lembro que o meu pai, ele era um homem que nos ensinou a obedecer e a cumprir horário. Ele não era britânico não, mas o horário dele era. E eu louvo a Deus por isso. Cumpra horário. É feio você marcar um horário com as pessoas e chegar meia hora depois, uma hora, e no Brasil é cheio disso, sabe? Quando eu marco um horário, 10 minutos antes eu estou. Aliás, foi uma das coisas que eu caí nas graças do pastor Fred, vamos dizer assim, né? Primeira vez que eu o conheci, a minha cunhada, Cláudia, marcou um encontro nosso. E foi 4 horas da tarde.
ali na feira do Japim. E ele se descreveu e tudo. Quando era 10 para as 4, eu já estava com o meu carro ali, onde é ali aquele estacionamentozinho. Eu ia estacionar, mas quando eu vi, já o velhinho lá não tinha como errar, né? 10 minutos antes. Então, já ganhei ele de cara, irmãzinha. Puxa você, né? Brasileiro. Mas a gente marca, às vezes, o horário com uma pessoa, chega meia hora depois com desculpa esfarrapada. Ela marcou o casamento dela para que horas foi? 7, é? Porque no Brasil é para ser 8, então marca 7, que é para o povo chegar a 8, né? Que vergonha, irmãos. Eu vou estar aqui, não sei ela. Ela disse que vai estar também. E tu vai estar, eu vou estar, mas os teus convidados não vão estar. Então, como começar, né? Ah, as daminhas, não sei o que, vai entrar? Vai. Então, tá bom, vamos ver. Vamos ver esse negócio, né, irmão? Como é que vai ser? Mas, irmãos, compromisso, obediência, né, aos horários. E aqui, Paulo está dizendo aqui, com temor e tremor, a Deus. A Deus. É fidelidade, é, é honestidade. Sabe, quando fala de temor e tremor, eu vejo essas coisas. Fidelidade, honestidade, assim no nosso trabalho. Seja fiel, fiel ao trabalho e ao Senhor que está mesmo te administrando, né? Mas o tempo está indo, não só obedientemente, honestamente, mas Paulo continua aqui, olha, na sinceridade do vosso coração, ou seja, sinceramente, não servindo a homens, mas mesmo servindo a Cristo. O apóstolo Paulo, né, ele é muito enfático nessas coisas e desafia mesmo a um, a um funcionário, né, um, um, servo, um servo, um colaborador crente a agir mesmo obedientemente, honestamente, com temor e com tremor. Irmãos, eu falo com propriedade. Lá na minha empresa, quando eu fazia um orçamento, eu já botava um percentual de roubo. De roubo. E será que tem crente ladrão que rouba o patrão? Tem, tem. Tem crente ladrão que rouba o patrão. Quando ele não dá o horário a que ele foi contratado, ele está roubando. E muitos até fazendo falcatrua, sabe? Pegando propina aqui lá, pegando coisa aqui lá, tá cheio aí. Sabe quando o crente rouba o patrão? Quando ele vai evangelizar no trabalho dele. Ele chega atrasado, ainda vai falar de Cristo, né? Ele está fazendo a vergonha para Cristo. É um mau funcionário, é um péssimo funcionário, ainda vai falar do amor de Deus para servir a Jesus? Tem que ter vergonha. O horário de evangelizar é antes do seu horário de trabalho. Gasta o teu almoço para evangelizar. No horário de trabalho, tu evangeliza como? Com o teu comportamento, com o teu procedimento, agindo correto, chegando cedo, fazendo as ordens, não resmungando, cumprindo o horário, sendo honesto, né? Eu posso falar, e até o meu concunhado está ali, né? Ele trabalhou muitos anos conosco, né? Ainda está, enfim. E ele era comprador. Comprador. E é praxe, não é? É normal os compradores receberem um percentual das compras que eles fazem. As lojas dão. Para quê? Para ter fidelidade, né? Faz a cotação, o menor preço ganha, mas além do menor preço, ainda tem a,
a porcentagem do comprador. E no final do mês eles depositam na conta. E ele mesmo fazia. Ele diz, olha, aquilo que era para mim, bota aqui, abate no preço, né? Mas tem crente pegando comissão que não deveria. Tem crente roubando o patrão, evangelizando na hora que não deveria. Fala de Cristo com o teu procedimento, com o teu comportamento. Quando alguém te fizer uma proposta, não faça. Aí teu patrão vai ver que você tem algo diferente, uma pessoa diferente, teu colega de mesa aqui. Aí, na hora do almoço, aí ele vai perguntar, rapaz, o que é que tu tens? Aí você diz, né? Dá o teu testemunho. Agir, irmãos, honestamente. Eclesiastes capítulo 9, verso 10 diz assim, olha. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque no além para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Usa, irmãos, usa o teu trabalho. Não é para o patrão que tu está trabalhando, não. Mas faça o melhor. Faça a melhor tarefa. Né? Se você, em qualquer área aqui, estou vendo ali o meu amigo Anderson, que tem uma oficina, né? Faça o melhor trabalho. O melhor sorvete. A clientela gosta de um trabalho bem feito, né? Melhor atendimento. Então faça o melhor. Você está fazendo para Deus, primeiramente. Quem tem escola, enfim, eu não vou aqui pontuar, né? Mas faça para Deus. Sabe, eu já ouvi, deixa de ser puxa-saco, rapaz. Bora embora, né? Eu lembrei agora do Geraldo, pastor contava, e eu conheci o Geraldo, um irlandês. Ele não era uma pessoa sã, né? Ele tinha algum problema. E ele era funcionário da prefeitura de Belfast. Até a última vez que eu fui na Irlanda, ele me deu um abraço, né? Chorou com saudade do pastor Geraldo. Maravilha. Mas o Geraldo era um exemplo de crente. O trabalho dele era de 9 às 4 da tarde. Ele tinha as ruas para ele varrer. E ele terminou o trabalho dele antes do horário, estava sentado. Eu não lembro se foi o supervisor, se foi. A rua do Geraldo era a rua mais limpinha da cidade, né? Aí o supervisor chegou e disse: Ei, Geraldo, já terminou? Já pode ir embora. Ou foi o prefeito mesmo? Ele disse: Não. Rapaz, já terminou o teu trabalho? Não. Eu sou pago para de 9 às 4. Eu só vou sair daqui 4 horas da tarde. Isso é honestidade, irmãos. Honestamente fazendo o melhor. Ah, eu não vou fazer o melhor, não. Faça o melhor. Você vai galgar, pode ser o patrão que for, mas ele vai ver em ti sinceridade, honestidade, confiança, vem tudo, sabe, irmãos? Eu provei isso. Sinceridade. Olha o que diz aqui, olha. De todo o vosso coração. Você está fazendo para Deus, primeiramente. É um testemunho na tua empresa, no teu trabalho, onde você está de crente, de salvo por Jesus Cristo. Paulo diz assim, olha, como a Cristo, né? Veja, não servindo à vista como para agradar a homens. Como isso é comum, irmão? Ele me chamava de cabeça gorda lá, né? Eu era gordão. Lá vem um cabeça gorda, aí todo mundo, opa, opa, começa a trabalhar, né? E tal, o cara chegou aí, pá, pá. Aí quando o patrão vai embora, e crente fazendo isso, né? Crente.
É triste, né, irmãos? Paulo coloca aqui, olha, não servindo à vista como para agradar os homens, maquiando as coisas, né? Quando o patrão está perto, ele é o cara, né? Mas quando o patrão está fora, é uma lástima, é uma vergonha. Paulo diz aqui, olha, mas como, veja, servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Seja mesmo um exemplo de empregado. Não seja um péssimo exemplo de crente. A Bíblia diz que nós somos cartas vistas e lidas por todos. Valorize o seu trabalho, faça para Deus. Você vai ganhar os seus colegas para Cristo. Pregando, mas pregando com o teu comportamento, com o teu procedimento, com os teus negócios, né? Eu já vi crente dizer, não me importa o que os outros pensam de mim, o que importa é o que Deus pensa. Você está totalmente errado. A Bíblia diz que nós temos que ter bom testemunho dos de fora, dos incrédulos, dos ímpios. O que adianta? Você está sendo enganado a si mesmo. Eu já vi por aí outros que contrataram um crente, rapaz, não demorou um mês comigo, 2 meses, 3 meses, não vale nada aquele crente safado. Sinceramente, irmãos, eu já fui até pedido alguém para indicar, eu não indico mais não. Porque você é pastor, né? Você tem contato, mas eu, sinceramente, irmãos, eu me reservo a indicar alguém para outra pessoa que eu não conheço. Já passei por situações difíceis de gente falando mal de crente, empregado crente, crente safado, velhaco, não paga, cumpriu, falou uma coisa e não faz e tal. Sabe, é triste falar isso. Mas aqui diz, né? Não para agradar a homem, mas como a Deus, fazendo a vontade de Deus. Olha o que diz aqui em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. E vale para todo mundo, para nós, né? Diz aqui, olha, 1 Pedro 2,11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Irmão, nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo porque a nossa pátria não é mais aqui nesse mundo. Nós estamos de passagem. A nossa pátria é celestial, não é? Não tem aquele hino que a gente canta? Sou forasteiro aqui. Diz aqui, olha, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, no meio do teu trabalho, da tua empresa, onde você está, onde eu estou, mantendo exemplar o nosso procedimento no meio dos gentios, né? Olha, e naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, porque você vai ser falado mal. Eu já vi, né? Quando é muito comum você, onde tu estás, você compactuar com alguma falcatrua, com alguma coisa, vamos fazer, é que você diz não. Ser diferente, né? Porque não é para ser bonzinho para o patrão, não. Primeiro é para Deus. E depois a obrigação que você tem com o teu trabalho e a responsabilidade que você tem. Mas diz aqui, olha, que falam contra vós como de malfeitores. Veja, irmãos, observando-vos as vossas boas obras, as tuas práticas, o meu praticar no meu dia a dia, no meu trabalho. Glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, veja, por causa do Senhor. Não é? Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele,
tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor daqueles que praticam o bem. Porque assim é da vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Muitos vão se calar, irmãos. Você vai calar as pessoas com o teu comportamento. Pode falar de todo mundo, mas eu conheço, aquele ali é crente. Aquele sim, né? Eu lembro do pastor Fred que ele consertou muita mau negócio de crente. Pagou conta de crente. E ele bradava mesmo, né? Um homem lá em Lábrea, a irmã Zeni deve contar melhor do que eu, né? Mas eu lembro que ele contava que fez negócio com uma canoa com um homem, usou a canoa do homem por algum tempo e depois colocou um defeito e não pagou e devolveu a canoa. Aí o homem lá na 5 horas da manhã, o mercado fica os homens conversando. Ah, aquele crente velhaco e tal, né? Safado. Aí o pastor, quem? É, safado. Por quê? Porque ele fez esse negócio comigo. Aí ele disse, vem cá, bora lá ver a canoa, quanto é que foi? Não, seu Fred, não. Vamos lá, rapaz. Aí quanto é que é a canoa? X, ele pagou. Agora vamos lá no mercado de novo. Não, bora, pegou o cabo pelo colarinho, né, que ele era forte. Bora, rapaz. Agora grite aí. Eu fiz um bom negócio com um crente. E nos nossos dias tem crente velhaco, crente pilantra, desculpe a expressão, que acerta um negócio e não paga, não cumpre. Irmãos, eu sempre digo, negociar faz parte, né, de qualquer coisa. X e tal, faz, mas depois que acerta, fecha a mão, paga, cumpra com seus compromissos, com seus negócios. Eu estou numa luta, sim, pagando contas, pagando coisas que Deus sabe, né? Mas tem que ser pago. Eu louvo a Deus e peço, Senhor, me dá graça para honrar tudinho. Um tempo que for, o Senhor me dê as condições, né? Pagando coisas que até crente fez e não cumpriu com a sua palavra. É para pensar, não é, irmãos? Então Pedro diz aqui, olha, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, independente, né? Tanto de escravo, era escravo, mas livre em Jesus Cristo, uma nova criatura, uma nova criação, não usando todavia a liberdade por pretexto, tá vendo? Não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo sim como um servo de Deus. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Servos, sede submissos, veja, com todo temor aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos. Deixa Deus trabalhar nesse coração. Ora pelo teu patrão, para a pessoa que está te perseguindo no trabalho, teu chefe, né? Ora por ele. Deus faz milagres, irmãos. E com o seu comportamento, com o seu procedimento, confia em Deus. Diz aqui, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo até injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus, porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois
que também Cristo, veja, sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Para nós, mortos aos pecados, veja, irmãos, vivamos, né, para a justiça, e por suas chagas fomos sarados, fomos libertos, né, porque estavais desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e ao bispo das vossas almas. Então, amados, o propósito aqui do apóstolo Paulo para a igreja de Jesus Cristo, quando ele trata, não é, do relacionamento do crente, do salvo, ou sendo empregado, ou sendo patrão, é primeiramente para com Deus. Nosso compromisso é com o Senhor, a nossa obediência é ao Senhor, a nossa responsabilidade é ao Senhor. Aquele que nos deu o nosso trabalho, o nosso emprego, a nossa função. Então, agradeça a Deus por isso. Zele, faça com todo carinho, esmere-se, porque é Ele que vai recompensar. E sabe, aqui e acolá a gente ganha um aumento, né, do patrão. Eu não vou entrar no mérito do valor, né? Mas a gente recebe benefício. Quantos benefícios eu recebi, irmãos, de patrões? Eu tive poucos patrões, mas um me dava até o carro dele final de semana para eu passear com a Simone. Olha, ela tá rindo. Aí eu passava a tarde lavando o carro dele, segunda-feira deixava o bicho brilhando, ainda com tanque cheio, né? Quando você... Deixa para lá. Vou falar. Quando você pedir emprestado ou receber alguma coisa, devolve, né? Lavadinho, com tanque cheio. Eu vejo a Simone, ela recebe um bolo, alguma coisa, com a vasilha não volta vazia, não. Sempre vai alguma coisinha. Não sei se eu estou mentindo, né? Vocês é a mulherada, sabem. Mas sabe, irmãos, a lição para nós hoje à noite é essa. Valoriza aquilo que Deus nos deu. Seja mesmo obediente, obedientemente, honestamente, fielmente, né? E faça para Deus. Como vai mudar o relacionamento entre patrão e empregado, né? Como mudaria em todo mundo? Não precisaria mais nem justiça do trabalho, né? Ah, tem tanta coisa para falar, vai ficar para a semana que vem. O empregado recebe sua rescisão. Tem, vai ficar para a semana, tá? Os patrões, né? Que Paulo diz aqui, vós senhores. Mas tem funcionário que recebe sua indenização, ele vai mentir lá na Justiça do Trabalho, inventar. E a Justiça do Trabalho manda tu fazer um acordo. Está provando que pagou tudinho. Faça um acordo, você pode. Acho que quem é empresário aqui já passou por essa situação. E tem patrão também, ladrão, que defrauda o seu trabalhador. Não paga direito, corta a hora extra. Irmãos, que Deus nos ajude, né? Mas é esse que o Paulo está dizendo. Crente tem que mudar. É uma nova criatura, é uma nova criação, é um novo procedimento. É diferente, né? Esse tipo de mensagem aqui para o mundo não serve, não. Mas nós temos, Deus diz, vós sois a luz do mundo. Que Deus nos ajude, né, Pai? Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que realmente ela é a verdade. Ela desafia as nossas vidas.
ela confronta mesmo o nosso procedimento, o nosso comportamento. De uma vez que confessamos que somos teus filhos, temos sim, Pai, responsabilidades. Andar em novidade de vida. É uma nova criatura, é uma nova criação. Andar com obediência a Ti, com responsabilidade, honestamente, fielmente, integralmente, sinceramente. Ó Pai, nos ajuda porque temos esse corpo ainda pecaminoso, esse corpo que tem as tendências, as concupiscências, os desejos, mas o Senhor já nos deu o poder de nos libertar até do poder do pecado em nossas vidas. Nos ajuda, Pai, e nos perdoa pecados que temos cometido até nessa área, Senhor. E que eu possa sair daqui sendo um melhor funcionário, um melhor patrão, no sentido de fazer como o Senhor pede na Tua palavra. Nos ajuda, Pai, aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém.